Áudio, luz, câmera, ação. A partir de agora eu vou estar gravando. Para quem perdeu a aula, para quem está assistindo agora e não quer perder o tempo copiando, tá? Você só preste atenção. Você não precisa copiar, porque esse assunto está lá no capítulo 9. Esse assunto você vai ter disponível o vídeo para você à tarde copiar o que você acha necessário, tá? Então, se você quiser também, você pode dar um print da tela. Então, a gente economiza tempo e foca nas perguntas, nas dúvidas. Você fica prestando atenção. Aí, na hora que tiver uma dúvida, você pergunta. Pode perguntar aqui no privado, no chat. Se você tiver vergonha de perguntar, pode levantar a mãozinha e falar aí no microfone, não tem problema, tá? Eu só quero que você coloque também agora o seu nome completo aqui no chat, completinho. Nome completo aqui no chat. Tá, então primeiro, André, eu vou repetir porque eu tenho um trabalho de uma força. E o que é um trabalho de uma força? Tá? O trabalho é o seguinte: quando alguém, algo, chamado aqui agente físico, é capaz de deformar, de acelerar um corpo, onde ele atua. Então, eu tenho aqui um bloco, e nesse bloco vai ser aplicada uma força nesse bloco. Tá? Então, o que acontece quando é aplicada uma força nesse bloco? Ele se desloca, ele acelera. Tá? Agora, eu tenho um caso, tá? Aqui eu tenho aqui um plano, tá? E eu vou colocar um bloco para esse plano. Então, o que acontece? Agora eu vou ter uma força que vai atuar nesse bloco e essa força ela é paralela ao plano, tá? Ou seja, ela está indo na mesma direção, no mesmo sentido do plano, tá? Então, essa força que ela é paralela ao plano, que está indo na mesma direção, no mesmo sentido, tá? Olha, ela vai promover um deslocamento. Então, força que promove um deslocamento, tá? Força que promove um deslocamento, eu vou chamar essa força de trabalho, tá? Trabalho na física, a gente pode representar pela letra T maiúsculo, a gente pode representar pela letra W, que é work, tá? Aqueles autores de livro que tiveram preguiça de traduzir do inglês, deixaram como a letra de trabalho, a letra W, tá? E pode ser essa letrazinha aqui também, T, tá? Essa letra T aqui é chamada de tal, tá? Ainda tem outra, você vai encontrar, eu acho que até no teu livro, que é um T tipo manuscrito, tipo aquelas letras manuscritas, que é um Tzão, um T maiúsculo, bem bonito, tá? Então, mas o mais importante aqui, trabalho é quando uma força promove um deslocamento. Eu quero agora, nesse momento, participação do povo, esse povo bonito, que já tomou seu Nescauzinho, hora dessa, seu Quickzinho rosa, tá? E me digam que se você já entendeu como é que eu calculo o trabalho de uma força. Bora lá, o povo aqui do Todinho, do Nescau. Pessoal do Quick. Ou então aqueles raiz que comeram cuscuz com café preto. Pode falar aqui. Entendeu como é que se calcula o trabalho? Dolinho. Eu não conheço esse dolinho, não. É o que? É chocolate? É baunilha? É morango? O que é esse dolinho aí? Eu conheço Italaquinho, Itambezinho, Nescau, Quick, mas esse dolinho eu nunca tinha ouvido falar. Opa, opa. Dolinho, o seu amiguinho. Mas não vai dizer que é daquela mesma indústria do Dolly Guaraná, não, né? Ah, então já sei. Então bora lá. Então ninguém disse nada, então tá todo mundo sabendo do assunto aqui de trabalho. Ótimo, ninguém tem nenhuma pergunta, pode fazer pergunta no privado, gente. Quem tiver com vergonha de perguntar, pode ir no PV e perguntar. Mas já que ninguém tem dúvida, tá todo mundo entendendo, ótimo, que maravilhoso. Eu vou passar aqui ao seguinte.
tal, que é trabalho, é F vezes D. F, você já sabe que é força. E D é o deslocamento. André, tá? Já repeti 2 vezes e vai estar gravado para você assistir quantas vezes você quiser. O importante é que você chegue aqui agora e saiba que trabalho tal é força vezes deslocamento. Bora lá, André. Você já sabe que trabalho é força vezes deslocamento? Eu não me recordo. Pois você está sabendo agora, nesse minuto, olha só. Trabalho. Como é que eu calculo o trabalho de uma força? Você vai pegar o valor da força e multiplicar pelo deslocamento. Deslocamento? Exatamente, deslocamento. Olha só. Eu tenho aqui um bloco. Esse bloco está parado. Quando eu aplicar uma força nesse bloco, essa força vai ser responsável para movimentar esse bloco. Ou seja, esse bloco vai se deslocar. Então, quando eu aplico uma força, eu tinha um bloco aqui. Essa força faz com que esse bloco se desloque, saia do lugar. E isso aqui que acabou de acontecer, eu vou chamar de trabalho. Ó. Trabalho é força vezes deslocamento. Vezes deslocamento. F é força, D é deslocamento e tal é trabalho. A unidade de medida que nós usamos para força é Newton. A unidade de medida que nós usamos para distância, para deslocamento, é metro. E a unidade de medida de trabalho é joule. Só que joule, viu, criança? Ele é em homenagem a um físico inglês, um físico britânico que tomava chá das 5. Tá? Então, como ele é inglês, ele é britânico, o nome dele era James Prescott Joule. Joule. O nome dele é James Prescott Joule. Então, em homenagem ao Joule, nós não vamos chamar Joule, porque toda vez que você chamar Joule, ele vai se tremer lá no túmulo dele, porque ele era inglês, ele tomava chá das 5. Então, ele pede que você pronuncie corretamente Joule. Em inglês é Joule. Joule. Ok, posso continuar? Posso continuar? Oi, oi, alô, quero saber se eu posso continuar. É jaula, não, é Joule, Joule. É em inglês, Joule, Joule. A pronúncia é Joule. Tá, quais são os tipos de trabalho? Tem um trabalho chamado trabalho motor, quando essa força é aplicada na mesma direção, no mesmo sentido, ou seja, esse trabalho é positivo. Tá? Quando é o trabalho motor, quando, por exemplo, aqui, eu tenho uma força, aí ela está sendo aplicada aqui, ó, a força está sendo aplicada nessa direção, na horizontal e no sentido onde o objeto vai se deslocar. Então, esse aqui é chamado de trabalho positivo ou trabalho motor, tá? Porque a trajetória para ele é para a direita, a força vai ser aplicada para a direita, tá? Mas também existe outro tipo de trabalho, tá? É um trabalho chamado trabalho resistente. O que que é um trabalho resistente, tá? Eu tenho um carro onde a força dele vai ser aplicada para a direita, mas tem um inocente, tá? Empurrando aqui um lápis para a esquerda, tá? Então, o trabalho do carro seria atropelar esse menino aqui, mas, porém, contudo, todavia ele está esperando. Esse menino aqui, segurando esse lápis, ele está fazendo trabalho também, tá? Mas que tipo de trabalho? Um trabalho contrário ao trabalho da força do carro. Ele é chamado de trabalho resistente. Olha só, o carro acabou empurrando esse menino. Então, esse menino, ele exerceu um trabalho no carro, tá? Só que esse trabalho que esse menino exerceu nesse carro foi um trabalho negativo, porque o carro estava indo para a direita
e o menino estava empatando, querendo ir para a esquerda. Então eu digo que esse trabalho foi negativo ou trabalho resistente. Bora lá? Entendeu aí o que é trabalho motor e o que é trabalho resistente? Coloca aí no chat, por favor. Coloca aí no chat se você entendeu a diferença entre trabalho motor e trabalho resistente. Isso. Quando quem está promovendo trabalho vai na mesma direção, no mesmo sentido que o objeto está indo, está se deslocando, é trabalho motor. Ele é positivo. Agora, quando o objeto está indo para uma direção, está indo para um sentido, e eu estou aplicando uma força nesse objeto, significa dizer que ele está sendo um trabalho negativo, um trabalho resistente. O carro estava indo para a direita e o molecote estava indo para a esquerda. Então, se o molecote está indo para a esquerda, significa dizer que o molecote está exercendo um trabalho sobre o carro. Só que o trabalho que esse molecote está exercendo no carro é um trabalho chamado trabalho negativo, trabalho resistente. Tá entendido? Tcham, 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 tcham. Tcham, 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 tcham. Sim, 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 sim. Pronto. Agora, eu tenho aqui uma moça que deveria estar dançando quadrilha agora nesse período. E você viu que ela fez um passinho de quadrilha aí. Ó, vou voltar aqui, ó. Ó, o passinho de quadrilha. Agora é o seguinte, vamos lá. O que que acontece? Eu tenho uma garota aqui, uma meninazinha, tá? Vou dar um exemplo. Ela se desloca 5 metros, tá? Ela aplicou uma força para se deslocar de 20 newtons, tá? Então, qual foi? Me dá bem aí no chat o trabalho que essa menina realizou por essa força que ela colocou aqui durante 5 metros. Trabalho 20. Trabalho é força vezes deslocamento. A força foi 20 newtons e o deslocamento foi 5 metros. Não sei de onde foi que apareceu 40. Não, foi, não é 40, não. De jeito nenhum. Não é 40. Opa! Começou a aparecer aqui. Trabalho 100, trabalho 100, trabalho 100. Trabalho 100. Quem mais? Trabalho 100. Trabalho 100, trabalho 100, trabalho 100. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Ora, se a força foi de 20. Isso, a força foi de 20. O deslocamento foi de 5 metros. Então, a força vai ser 20 vezes 5. Então, o o trabalho dessa força foi de 100 J. 100 J quer dizer o quê? 100 J quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Qual página é o capítulo 9? Agora, nesse minutinho, se eu te disser qual é a página, eu não sei, porque eu estou falando, estou dando aula, estou respondendo coordenadora, o meu livro está lá no quarto, meu livro não acordou hoje, e só se eu abrir aqui o livro digital, que não está dando não, que eu estou com a tela do CADES aberta, a tela do Google Sala de Aula aberta, tá, gente? Eu dei uma olhada bem em qual é a página do livro, porque eu, inclusive, até fiz o roteiro e deixei disponível para vocês, tá? Um roteiro disponível e tem a numeração das páginas. Agora, nesse momento, o número, a página que é, não, eu sei o capítulo. Só sei dizer agora qual é o capítulo. Tá, 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 tá. Não dá para abrir agora o Google Sala de Aula, não dá. Não dá.
tá? Então, alguém, por gentileza, olhe bem aí. Qual é a página do... Coloca a página aqui. Pronto, quem está aqui me acompanhando, bora lá. Força, 20 newtons. Distância, 5 metros. Trabalho é força vezes deslocamento. Então, trabalho é 20 vezes 5. Parabéns para quem fez, tá? Que o resultado é de 100 joules. Agora vamos aqui para outro trabalho. Um homem tenta deter a descida de um carro em uma rampa e aplica uma força de 100 newtons na mesma direção, tá, dessa rampa, mas no sentido contrário ao da descida. Como o carro continua descendo por 8 metros, determine o valor do trabalho realizado por essa força. E aí? Alguém sabe resolver o valor desse trabalho aqui? Alguém sabe resolver o valor desse trabalho? Oitocentos. Quem mais? Quem mais 800? E se eu disser para vocês que está errado, não é 800? E aí, o que, é que vocês vão me dizer? Pronto, pensei que eu sabia do conteúdo. Pensei que eu sabia do conteúdo, mas eu não soube, não estou sabendo. Tá? Tá? Se eu disser para vocês que não é 800, e aí, o que, é que vocês vão me dizer? O que, é que tu me diz? Esse tipo de trabalho aqui, exatamente, André. Beleza, oh, parabéns, parabéns. Esse trabalho aqui, ele é um trabalho resistente. Então, se ele é um trabalho resistente, o valor dessa força, desse trabalho, ele não pode ser um valor positivo, tá bom? Então, se o trabalho é um trabalho resistente, então vamos lá. A força é de 100 newtons, a distância é de 8 metros, a força e o deslocamento têm a mesma direção, só que ela tem sentido contrário. Então, quer dizer que a força é negativa. Justamente. Então, se a força é negativa, significa dizer que o trabalho também é negativo. Por isso que vocês colocaram 800 e eu, de imediato, eu disse que a resposta estava errada, porque esse trabalho é um trabalho resistente, ele é um trabalho negativo, e então esse valor desse trabalho é um trabalho negativo, e vocês colocaram positivo. E tem diferença? Tem sim, tem sim. Se ele fosse positivo, você estaria empurrando o carro para o morro, subindo no morro. Como ele é negativo, o carro está descendo e te empurrando. Trabalho resistente. Tá entendido? Bota lá, bota aí no chat. Se você entendeu o porquê que não era um trabalho positivo. Bora, Dani. Gabriel. Povo top aqui que está participando. Quero saber se vocês entenderam por que, que a resposta não era positiva, por que, que a resposta era negativa. O André explicou. Pronto, agora vamos lá. Eu tenho esse caso aqui, tchan, 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 que eu vou já explicar de outra maneira aqui para vocês, que isso aqui tem que ter... Isso aqui não era... Pronto, 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 pronto. É isso aqui que eu quero fazer agora. Presta atenção. Eu tenho aqui um trabalho de um molecote, tá? E esse molecote, ele está deslocando-se, ele está caminhando para a direita. Tá? Vocês estão vendo aí que o molecotezinho, ele está caminhando para a direita. Tá? Ele está aplicando aqui uma força, tá? Ele está aplicando aqui uma força.
Só que essa força que ele está aplicando aqui nessa caixa não está fazendo essa caixa subir, não está colocando, não está havendo deslocamento dessa caixa para cima. Tá? Essa caixa está na cabeça dele, continua na cabeça dele por muito tempo. Tá? Ele está deslocando-se na horizontal. Tá aqui, o deslocamento dele é na horizontal. Pergunta que não quer calar. Qual é o trabalho que esse menino aqui colocou nessa caixa aqui? Qual foi o trabalho que esse menino colocou nessa caixa aqui? Ele aplicou uma força na caixa. A força na caixa que É o trabalho. ele aplicou a força na caixa, só que a força que ele aplicou na caixa foi para cima, foi na vertical, e o deslocamento dele foi na horizontal. Pergunta que não quer calar. Qual é o trabalho da força dessa caixa aqui? E aí, vamos lá, votação aberta, atenção, participação. Oi, participação. Qual é o resultado Força. do trabalho dessa força que esse menino colocou nessa caixa, considerando que o deslocamento que aconteceu foi só aqui na horizontal? E aí, deixa eu ver aqui. Alana, Daniela, André, Arthur, Daniela, Isabelle, João Gabriel, Lewan, Libério, Cristina, Luana Cristina, Lucas, Maria Giovana, Sena. Qual está sendo o trabalho dessa força, dessa caixa que esse menino aplica nessa caixa? Trabalho dessa força, dessa caixa que esse menino aplica nessa caixa. Bora lá, Trabalho de cadê? força. Oi? É o trabalho de força. Bora lá, quem mais? Quem dá mais? Pode colocar a resposta aqui privada no chat, tá? Cadê o nome completo de vocês? Cadê o nome completo? Nome completo. Vamos fazer a chamada. Eu tô achando que tem fake news aqui. Quem não botar o nome completo agora eu vou botar falta. Atenção. André, qual é o trabalho dessa força? Dani, qual é o trabalho dessa força? Isabelle, qual é o trabalho dessa força? João Gabriel, qual é o trabalho dessa força? Lucas, qual é o trabalho dessa força? Arthur 1, Arthur 2, qual é o trabalho dessa força? Luana, Arthur, Lucas, Luana, Arthur 1, Arthur 2. Qual o trabalho dessa força? Gente, ele está caminhando na horizontal. O deslocamento dele é na horizontal. A caixa está na cabeça dele, ela não se desloca da cabeça dele. A força está sendo aplicada na caixa, mas trabalho só existe quando o trabalho promove um deslocamento. Então, se eu estou aplicando uma força e essa força não está promovendo um deslocamento no objeto em que eu estou aplicando a força, significa, ô Dani, parabéns, da André também parabéns, significa dizer que o trabalho aí é nulo, não tem trabalho você carregar uma caixa na cabeça, empurrando ela, segurando aquela, sustentando, na realidade a força que você está colocando aqui é para sustentar a caixa, você está sustentando com uma força. Só que essa caixa ela está indo para a horizontal, ela está indo para a direita da tela. Então, significa dizer que esse trabalho aqui é um trabalho nulo. Tá? Esse aqui é um trabalho nulo. Tchan, tchan, tchan. Professor, Diga lá. é quando a gente bota assim, uma coisa na cabeça, mas ela não tem nenhuma, assim, uma força pesada. Não, isso. Olha, vamos lá. Deixa eu te explicar aqui. Oi. Quando você estiver aplicando. Oi. Se eu tiver aplicando uma força em um local
e esse local não se deslocar, não sair do lugar, quer dizer que eu não tenho força vezes deslocamento. Se eu estou com a caixa na minha cabeça, eu estou segurando a caixa, eu estou colocando uma força para segurar essa caixa na minha cabeça. Eu estou aplicando uma força, ok? Mas eu tenho que fazer com que esse objeto que eu estou aplicando a força também saia do lugar, para também ele tenha deslocamento. Então, o que é a fórmula do trabalho? É força vezes deslocamento. Fórmula do trabalho é força vezes deslocamento. Então, eu tenho a força, mas a caixa, ela não sai da minha cabeça, ela não se desloca da minha cabeça com aquela força que eu estou colocando nela, tá? Por quê? Eu estou colocando essa força só para segurar essa caixa em cima da minha cabeça parada o tempo todo. Quando na realidade o que eu estou me deslocando é para a direita. Eu não estou me deslocando nem deslocando a caixa para cima, que é a direção para onde eu estou aplicando a força. Tá entendido agora? Oi, alô você! Cadê foi o André que perguntou? Quem foi que perguntou? Queria saber se ficou entendido. Ah, aqui, professor. Diga lá. Pronto? Ok, ok, ok. Sim. Então, baseado nessa informação que nós acabamos de ver, nós acabamos de estudar, eu vou te apresentar um tipo especial de trabalho. Eu chamo de trabalho da força-peso. Então, você está lembrado do trabalho, desculpa, você está lembrado da força, que é um produto da massa, vezes a aceleração. Isso foi até questão da tua prova, tá lá, uma questão. E tem outro tipo de força, também chamado de força-peso, que também foi questão da tua prova. A força chamada força-peso, tá? A força-peso também é uma força. Força é o produto da massa vezes a aceleração e peso é um produto da massa vezes o quê? A gravidade. A força de gravidade que puxa os objetos para o centro do objeto que tem maior massa. Eu estou no planeta Terra, o planeta Terra tem maior massa, ele me atrai para o centro dele. A Lua tem menor massa do que a Terra, ela é atraída pelo planeta Terra. Então, e assim por diante. Os planetas são menores, têm menos massa do que o Sol, eles são atraídos pelo Sol, tá? Só que esse peso que eu estou falando, ele depende da massa e depende também da gravidade. Por exemplo, eu tenho aqui um peso, força-peso, aqui na Terra, onde a gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, e na Lua, onde a gravidade é menor, a minha força-peso na Lua é menor. Apesar da minha massa ser a mesma, tanto na Terra, como na Lua, como em Júpiter, como em Marte, mas a força, peso, nesses locais, elas vão ser diferentes. Agora vamos lá. Eu tenho um trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso, eu vou substituir no lugar de F, vai ser peso, vai ser P. No lugar de F vai ser peso. Tá? E no lugar de deslocamento, vamos lá, vou botar aqui, trabalho é igual força vezes deslocamento. O trabalho da força-peso vai ser, quem é a força agora? É o próprio peso. E quem vai ser o deslocamento? Vai ser a altura que o objeto vai se encontrar. Se eu levanto um objeto 2 metros, o deslocamento vai ser 2 metros. A altura tem sim, com certeza tem tudo isso aí no livro. Tá? Não está explicadinho do jeito que está aqui agora, mas tem no livro sim. Tá? Então, quando eu tiver que levantar um objeto, tá? Quando eu tiver que levantar um objeto na subida é contrário à força-peso. Então quer dizer que esse meu trabalho vai ser
negativo, tá? Esse trabalho vai ser negativo. Quando eu tiver que levantar um objeto para cima, a força peso tem a ver com a gravidade puxa para baixo. Então, esse trabalho dessa força peso, ele é negativo. Agora, quando eu tiver um objeto em cima e ele cai, ele desce, ele percorre um deslocamento, que no caso aqui é a altura, ele está indo a favor da gravidade. Então, se ele está indo a favor da gravidade, quer dizer que esse trabalho da força-peso, ele é positivo. Outra coisa também, para você calcular o trabalho da força-peso, você pode calcular também da seguinte maneira: peso é, eu já coloquei massa vezes gravidade. Então, trabalho da força-peso é massa vezes gravidade vezes altura. Outra maneira de calcular trabalho da força-peso é multiplicar massa vezes gravidade vezes altura. Ok? Alguém tem alguma pergunta sobre o trabalho da força-peso? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre o trabalho da força-peso? Pode perguntar. Qual é a pergunta? Qual é a dúvida sobre o trabalho da força-peso? Tá bom, André. Tá gravado, então você pode rever, mas eu vou te explicar aqui, ó. Tá. Eu coloquei no chat, eu tô falando, eu tô escrevendo e eu tô apresentando para que vocês possam entender. Mas se você não entendeu, não tem problema. Tá. Como é o trabalho agora? Trabalho é da força peso. Peso é uma força que nós vimos no capítulo anterior, no ciclo de provas anterior. O peso é uma força, tá? Então, esse peso corresponde à massa do objeto vezes a gravidade de onde ele se encontra. Na Terra, a gravidade é uma. Na Lua, a gravidade é outra. Quanto maior o planeta, maior a gravidade. Então, para eu calcular o trabalho da força-peso, tá? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o peso. Quem é peso? Quem é peso? Vou multiplicar o peso. O peso é massa vezes gravidade. Multiplicar o peso, que é massa vezes gravidade, vezes o deslocamento. Quem é deslocamento, matematicamente falando, em se falando de altura, ou seja, na vertical, tá? Quando eu tiver na vertical, a distância, quando eu tiver na vertical, a distância, o deslocamento que acontece, a gente chama de altura. Então, trabalho da força peso é peso, que é mg, massa vezes gravidade, vezes altura. Eu espero que tenha dado para compreender. E agora vai uma possível questão de prova bem aí na tua tela. Possível questão de prova tá bem aí na tua tela. Primeiro eu vou te explicar e depois eu vou formular a pergunta. Tá? Tu tá entendendo que o deslocamento vertical corresponde à altura. Quando eu estiver falando de trabalho da força-peso, o deslocamento que me importa só é a altura. Aí gaguejou, menino. Não vou nem editar, vou editar o vídeo não, vou botar do jeito que tá aí. Bora lá. Cadê a participação popular? Se eu tenho um objeto aqui, esse objeto ele cai. Ele cai aqui no ponto 1. Aí depois eu arremesso esse objeto, ele cai no ponto 2. Depois eu arremesso esse objeto, ele cai no ponto 3. Eu quero te perguntar aqui uma coisa, tá? A altura que esse objeto caiu aqui no ponto 1 é a mesma altura que ele cai aqui no ponto 2 e é a mesma altura que ele cai aqui no ponto 3? Responde aqui no chat, S ou N? S ou N? Bora participando, que senão eu vou ter que entregar a vocês que vocês não estão assistindo a aula. Vou dizer aqui para a coordenadora.
tinha que aparecer aqui no mínimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sim. Então, quem não botar assim, eu vou botar falta aqui na chamada. Bora lá. Sim, 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 sim. Pronto. Então, a altura que essa bolinha cai aqui, a altura é a mesma daqui e é a mesma daqui, tá? Então, a altura que essa bola cai aqui no ponto 1 é a mesma altura do ponto 2, que é a mesma altura do ponto 3 e que é a mesma altura do ponto 1, 2 e 3. Ponto 1, 2 e 3. Vamos lá, eu vou fazer aqui. Pronto, vou fazer uma linha. Então, agora eu vou pegar aqui a altura. Pegar bem aqui a altura. Ponto 3. Ponto 3. Ó, ponto 2, mesma altura. Ponto 3, a mesma altura. Então, gente, quer dizer que a distância de 1 é igual à distância de 2, quer dizer que é igual à distância de 3. Distância de 3. Se a distância 1, que é a altura de 1, é igual à altura de 2, que é igual à altura de 3, quer dizer que o trabalho da força peso, ele deve ser igual ou diferente. Diz aí para mim, se o trabalho é igual ou diferente. A massa é a mesma, a gravidade é a mesma. E agora a pergunta, a altura é a mesma? Responde para mim, sim ou não, com base no que eu acabei de te explicar. A massa é a mesma, porque é o mesmo objeto. A gravidade é o mesmo, porque nós estamos no mesmo planeta. Então quer dizer que trabalho da força-peso é trabalho é igual massa vezes gravidade vezes altura, tá? Aí eu te perguntei, essa altura do ponto 1, vou botar bem aqui, T2, bota aqui, T1, T1, T2 e T3, é que é a minha dúvida aqui. T1, T, no caso aqui, eu estou dizendo que é trabalho. Bora lá, eu quero saber se essa altura é a mesma para eu calcular aqui o trabalho da força peso. Respondendo sim ou não. Se o trabalho da força peso aqui no ponto 1, ponto 2 e ponto 3, a massa é a mesma, a gravidade é a mesma e essa altura aqui, eu vou poder colocar a mesma? Hein? Alô, você, cadê? De novo, pressão. Deixa eu ver aqui. Botar pressão em quem? Arthur, André, Dani, Cecília, Daniele, Isabelle. Tudo bom, Daniele? Bom dia. Manda um cheiro, um abraço para todo mundo da família, papai, mamãe, avô, vovó, titia, titio. João Gabriel e Libério. Bora lá. Eu tô explicando aqui, ó. Eu sei que essa distância daqui até aqui é a mesma distância daqui até aqui. Essa distância é a mesma daqui até aqui.
a altura que essa bola está aqui, H1, é a mesma altura que ela cai aqui no 2, a altura. Essa bola, ela está na mesma altura. João Gabriel, olha para a tela. Você está vendo aqui uma bola? Essa bola, ela cai por conta da força-peso. Quando ela cai, ela percorre uma distância, um deslocamento que eu chamo de altura. Então, altura 1. Agora eu jogo a bola para lá e ela cai aqui no ponto 2. Só que eu quero a altura que ela cai é a mesma. Olha só, ela está aqui, ela vai caindo da mesma altura. Tá? A altura que ela cai do ponto 1 é a mesma altura que ela cai do ponto 2 e é a mesma altura que ela cai do ponto 3. A diferença é que ela está mais perto, aqui em 1, mais perto em 2 e mais longe em 3. A distância horizontal é diferente, mas a distância vertical de onde essa bola cai. As 3 vezes a distância vertical, que é chamada aqui de altura, é a mesma. Então, se a distância vertical, que é a altura, é a mesma, o peso é o mesmo, quer dizer que o trabalho da força peso, tá? Ele é o mesmo para os 3 momentos. Para o momento número 1, momento número 2 e momento número 3. Tá? E agora? E agora? Tá entendido? Ó, o Gabriel disse que entendeu. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Então, vamos lá. Resposta aqui. Tchan, 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 tchan. Revelação. Momento de revelação. Momento da revelação. O trabalho da força-peso, que é na vertical, para a bola cair aqui no ponto 1, é o mesmo que o trabalho da força-peso no momento 2, que é o mesmo no momento 3, porque o trabalho aqui que está sendo aplicado só vai contar com a com a vertical. Ele não vai contar com a horizontal. Ok, uma pessoa entendeu, então eu estou feliz. Tchan. De novo a bonequinha do São João. Tarara, tarara. Pronto, a bonequinha do São João. Agora vamos lá. Uma pessoa levanta do solo um corpo de massa 5 kg, até uma altura de 2 metros. Em seguida, abaixa até uma altura de 1,5 metro. Em relação ao solo, determine o trabalho em joules realizado pela força gravitacional, ou seja, pela força peso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, eu tenho aqui a vertical. Eu tenho um corpo de massa 5 kg. Esse corpo de massa 5 kg, ele sobe 2 metros. Só que depois, o que, que vai acontecer? Ele vai descer até 1,5 metro, tá? Ele sobe até 2 metros e depois ele desce até 2,5 metros. O que, que acontece? Eu tenho aqui, ó, essa diferença bem aqui de distância aqui, tá? Então, eu tenho aqui a altura inicial, eu tenho aqui a nova altura que eles se encontram. Agora, vamos aplicar aqui o seguinte. Em relação ao solo, o corpo subiu apenas 1,5 metro. Tá? Apesar dele ter ido até os 2 metros, mas depois ele voltou para 1,5 metro. Tá? Eu quero saber agora quanto é o trabalho da força peso. Ora, se ele está subindo, a força tem que ser negativa. Tá? Então, se ele está subindo, a força tem que ser negativa. Então, o trabalho da força peso é negativo, então fica massa vezes gravidade vezes altura. Tá? A massa aí foi de... Quanto era mesmo lá? A massa 5 kg. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura que ele se encontra, 1,5 metro. Então, o trabalho da força-peso foi menos 75 joules. Tá? O trabalho da força-peso para ele se encontrar numa altura de 1,5 metro foi menos 75 joules.
Tá entendido aí? Tu conseguiu entender? Trabalho da força-peso. Vixe Maria, o tempo aqui já passou demais. Eu pensava que era 10h47, é 10h57. Olha só. Teve essa